todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Pode abrir a palavra de Deus comigo em João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Fecha os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por essa noite em tua casa. Obrigado por essa oportunidade ímpar, oportunidade única, Senhor, de estarmos aqui, Pai, pois essa noite é única, Pai, não se repetirá. Então agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, Pai. Obrigado por receber os nossos louvores, nossos cânticos, nossas ofertas, Pai. Obrigado, Senhor, por receber tudo o que viemos te dar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco poderosamente pela tua palavra, Senhor. Que o nosso coração possa, Senhor, estar aberto. Que não venhamos a resistir ao teu Espírito e nem rejeitar a tua palavra, mas que possamos receber, Pai, tudo de bom que vem da parte do Senhor para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Os irmãos podem tomar assento. O tema da mensagem dessa noite é abrindo os olhos. Eu vou repetir: abrindo os olhos. Pode repetir comigo? Abrindo os olhos. Mais uma vez, abrindo os olhos. Como sempre tenho dito, né? Eu separei a mensagem em alguns tópicos e eu vou falar e eu vou pedir para tu repetir comigo. Isso não tem nenhum significado espiritual, mas é mais para a gente gravar, para a gente guardar melhor a mensagem. Porque quanto mais a gente repete uma coisa, mais aquilo fica gravado na mente, no coração, mais a gente consegue lembrar depois. Então o culto pode acabar, mas mesmo depois, quem sabe lá pela sexta, amanhã, né, lá pelo domingo, quem sabe tu ainda vai estar lembrando dessa mensagem, porque de tanto que tu repetiu, vai lembrar pelo menos das partes principais. Amém? Isso também te mantém acordado, porque eu não sou de gritar muito, então conforme tu participa comigo, isso já te mantém acordado. Vamos lá então. O primeiro tópico da mensagem é: eu não posso, mas Cristo pode. Eu vou repetir: eu não posso, mas Cristo pode. Pode repetir comigo? Eu não posso, mas Cristo pode. Só mais uma vez. Eu não posso, mas Cristo pode. A gente vê logo no versículo 1 que nós lemos, do capítulo 9, diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Então a gente vê que Jesus viu ele, mas pelo fato dele ser cego de nascença, né, ele não viu Jesus. E também por ele ser cego de nascença, ele nunca viu nada na vida dele. Tem pessoas que ficam cegas, tem pessoas que vão perdendo a visão aos poucos, tem pessoas que às vezes acontece uma fatalidade, que ela de súbito perde a visão. Mas esse homem, ele nunca tinha visto nada, ele nunca enxergou nada na vida dele, porque desde que ele nasceu, ele já nasceu sem a visão, então ele nunca viu nada. Mas a gente vê que ele não podia ver, mas nós vemos aqui que Jesus viu aquele homem. Então a gente vê, o homem não podia, mas Jesus podia vê-lo. Então tem coisas que a gente não consegue fazer, a gente não pode fazer. Não que a gente não tenha permissão, é porque a gente não consegue. Então muitas coisas a gente não consegue fazer, mas Jesus consegue, Ele pode, Ele é todo poderoso, Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu vou exemplificar aqui. Eu lembro que na minha adolescência
eu tinha uma imensa dificuldade em falar em público. Eu sempre fui muito tímido, mas muito tímido mesmo. Na escola eu estudava muito, mas quando a professora pedia para ler em voz alta, isso que eu lia bastante em casa, eu devorava os livros didáticos em casa, mas quando chegava na sala de aula e a professora pedia para ler em público, era um desastre. Era terrível, eu trocava as palavras porque eu ficava muito nervoso, eu começava a gaguejar, e quando tinha que apresentar trabalho em grupo, então, era um terror. Eu queria ficar atrás dos meus colegas, eu ficava mexendo no apagador e não apagava nada. Só para disfarçar, eu ficava atrás do cartaz, porque eu tinha muita vergonha, eu tinha muita dificuldade em me expressar, em olhar para várias pessoas, essas pessoas olharem para mim e esperarem eu dizer algo. Eu era muito tímido, então isso eu não conseguia. Mas quando Jesus entrou na minha vida, isso mudou como se fosse da água para o vinho. Eu comecei a falar com pessoas que eu nunca tinha visto na vida. E eu comecei a me tornar mais comunicativo, conversar com as pessoas, falar com o maior número de pessoas ao mesmo tempo, até porque Jesus me chamou para pregar a palavra de Deus. Então olhar para várias pessoas ao mesmo tempo e ter algo a dizer, não gaguejar, mas ter certeza do que está falando, não ficar extremamente nervoso, não que a gente não sinta nada, porque a gente tem sempre o temor de Deus, a gente teme a Deus, mas isso vem da parte do próprio Senhor, isso de conseguir. Então quando eu me peguei falando com várias pessoas, e até mesmo na igreja, compartilhando a palavra de Deus, logo eu via, eu nunca pude e eu não posso, mas Cristo pode, Ele pode, Ele me torna capaz. Eu sem Ele não consigo, mas agora Ele comigo me faz conseguir, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E eu lembro que quando eu me converti, eu pensava bem assim, Senhor, como seria eu na escola como cristão? Porque quando eu estava na escola, tinha muitos meninos que me conheciam porque eu jogava futebol, muitos professores me conheciam porque eu era estudioso, mas eu sempre fui muito tímido. Como seria a minha vida, eu numa escola, eu tendo colegas, como seria essa experiência? E Deus me deu essa experiência. Quando eu fui estudar num colégio pré-vestibular, no Unificado, um curso pré-vestibular, no Unificado, e o valor bem alto da bolsa, um dos melhores cursos pré-vestibular que tem na cidade, e eu não tinha nada de dinheiro, mas Jesus abriu a porta e eu pude estudar lá de graça, sendo monitor de sala. Terminava a primeira parte da aula, todo mundo ia para o recreio, limpava o quadro, ajeitava as cadeiras, enfim, era isso. Então trabalhava e estudava ao mesmo tempo. E eu lembro que eu já era cristão e eu olhava para aquele mar de gente, porque quem já estudou lá sabe que as salas são enormes, tem espaço para mais de 100 alunos. Tem uma turma que tem mais de 200 alunos dentro de uma sala só. E eu passei o ano inteiro estudando lá e olhava para aquele mar de gente. No pátio eu conseguia falar com alguns, falava com alguns colegas, semeava a palavra de Deus, mas os professores, eles subiam num tablado, eles pegavam o microfone e ensinavam para toda aquela turma, né? E cada vez que eu ia lá e trocava a pilha daquele microfone, limpava o quadro, eu largava o microfone ali para o professor, eu orava a Deus, eu pedia a Deus, me dá a oportunidade de um dia pegar esse microfone aqui e pregar a tua palavra para todos os meus colegas. E aí chegou o último dia de aula. Se eu fosse expulso, é o último dia mesmo, então não ia fazer diferença. E aí eu falei com o meu professor, um dos professores que mais se destacavam naquela escola, Luiz Ferrari, o nome dele, muito inteligente, professor de química. E eu lembro que ele chegou, voltou do recreio, e ele foi assinar a prancheta ali, o ponto, né? E eu disse para ele, professor, o senhor poderia me dar só uns minutinhos no final da sua aula, só para eu me despedir da turma, porque muitos aqui eu não vou ver nunca mais. E ele, claro, pode ficar tranquilo, querido. E ele deu a aula assim, e eu olhava, ele botava a mão no quadro e ele olhava no relógio, porque eu via ali que Deus tinha tocado no coração dele e ele estava acelerando a aula dele só para me dar um tempo. E ele nem
sabia do que eu ia falar, embora eu já tivesse falado da palavra de Deus para ele, na sala dos professores. Mas enfim, eu lembro que ele dando a aula correndo, e eu estava na ponta, eu ficava perto da porta, eu não prestei atenção em nada da aula, as minhas pernas elas pulavam, eu estava tremendo, o meu corpo tremia por inteiro, eu olhava para o lado daquele mar de gente, eram muitos jovens, ninguém era cristão, todo mundo sabia que eu era cristão, mas dos meus colegas nenhum era, pelo menos nenhum nunca falou comigo, né? Então dava a entender que nenhum era. E tinha mais de 100 alunos naquela turma, né? E eu não prestei atenção, até hoje eu não sei o que ele ensinou naquela aula. E quando vê, ele terminou, ele sentou num banco assim, e ele olhou para o lado e ele disse: "Tu quer falar, querido?" Na hora eu já me levantei antes que eu desse para trás, e eu subi lá naquele tablado, eu disse para ele: "Eu posso pegar o microfone?" Ele: "Claro." Quando eu peguei aquele microfone, sumiu aquele medo e todo aquele nervosismo que eu estava. E parecia que eu estava em casa. E eu nunca preguei tão rápido. Acho que deu menos de 5 minutos. E o que eu vi naquela sala, até hoje eu não vi em nenhuma igreja que eu preguei até hoje. Quando eu terminei, foi 5 minutos e eu falei sobre arrependimento. Era jovem chorando, era jovem pulando, era jovem aplaudindo, era jovem sorrindo, era tudo ao mesmo tempo. Foi uma explosão de expressões de cada uma das pessoas, mas ninguém pôde ficar, vamos dizer assim, sem dar bola para aquilo que tinha ouvido. Todo mundo expressou de alguma forma aquilo que ouviu. E eu voltei para o meu banco, sentei e eu comecei a pensar: o que aconteceu aqui? E hoje eu sei, não é porque eu posso, porque sem Jesus eu não poderia ter feito nada daquilo. Se não tivesse Jesus, primeiro que eu não ia nem pedir permissão, nem ia fazer o que eu tinha feito. Eu ia ficar lá tremendo e não ia sair do lugar. Eu não posso, mas agora Ele pode. Ele pode, na tua fraqueza, Ele trabalhar, e da tua fraqueza Ele transformar numa qualidade. E quando tu olhar para aquilo, tu saber: isso não sou eu, isso é Deus, isso é Cristo na minha vida. Como Paulo falou: não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Aleluia. Então, por mais que, quem sabe, tu não te imagine fazendo algumas coisas ainda, Deus é poderoso para pegar a tua fraqueza e nessa fraqueza Ele trabalhar. Como Paulo escreveu aos Coríntios, que Deus, o próprio Senhor Jesus falou para ele que o poder dele se aperfeiçoava, era na fraqueza de Paulo. Então na nossa fraqueza é que o poder de Deus se aperfeiçoa, e aí flui, e a gente reconhece que não somos nós, mas é Deus. Então eu não posso, mas Cristo pode. Todo mundo entendeu até aqui? Amém? Glória a Deus por isso. Vamos para o segundo tópico então. E o segundo tópico é: quem pecou? É uma pergunta. Quem pecou? Pode repetir comigo? Quem pecou? Mais uma vez? Quem pecou? Porque os discípulos, quando olharam para aquele homem, provavelmente os discípulos conheciam ele. Ele ficava nos portões da cidade e ele pedia esmolas. E os discípulos olharam para ele, e eu sei que os discípulos conheciam ele, porque os discípulos perguntam assim para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Se os discípulos disseram para que nascesse cego, é porque os discípulos sabiam que ele sempre foi cego. Entenderam? Sim ou não? Então os discípulos conheciam ele. E olha essa pergunta: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Pensa comigo. Se ele estava no ventre da mãe dele, não tinha como ele cometer um pecado para que ele nascesse cego. Deu para entender isso? Sim ou não? E aí Jesus responde: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E isso chama atenção, porque quando a gente vê alguma anomalia no nascimento de alguma criança, quando a gente vê algum desastre, alguma coisa ruim acontecendo com alguém, a gente sempre procura culpados. A gente sempre tenta culpar a pessoa ou a pessoa que gerou aquela pessoa. A gente vê que quando Jó sofreu muitas coisas terríveis no mesmo dia, os seus amigos ficaram 7 dias em silêncio, mas depois os seus amigos insistiam em culpá-lo, insistiam em julgá-lo. Só que
Jó não tinha feito nada para estar vivendo aquele momento de calamidade na vida dele. Aquilo era uma permissão de Deus que estava acontecendo. Então, nem sempre que alguma coisa ruim está acontecendo na nossa vida é o fruto de algum pecado. Tem vezes que é sim uma colheita. A gente semeia o mal, a gente colhe o mal. Mas tem vezes que não é. Nesse caso não era. E quando Jesus disse nem ele pecou e nem seus pais, não é que eles nunca tinham pecado, mas é que o pecado deles não causou a cegueira no filho. Deu para entender isso, sim ou não? O pecado dos seus pais não era a causa do filho nascer cego. E a gente vê que o pecado na Bíblia, ele não é apenas um ato, mas o pecado, ele é um estado. Porque a Bíblia mostra que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando uma pessoa ela é chamada de pecadora, ela é pecadora não porque ela peca, ela é pecadora porque esse é um estado em que ela está. Porque a Bíblia mostra que todos nascem pecadores, ninguém nasce santo e perfeito. A Bíblia diz que até a criança se dá a conhecer se ela faz o bem ou se ela faz o mal. Então todas as pessoas que nascem, elas nascem pecadoras. Isso é fruto do pecado original, como se chama, que é o pecado de Adão e de Eva, o primeiro pecado, a primeira desobediência a Deus. Como toda a raça humana descende de Adão, então foi transmitido através do DNA também a condição de pecador. Deu para entender isso, sim ou não? Então, quando Adão pecou, a humanidade inteira se tornou pecadora por causa dele. E alguém pode pensar, mas por que Adão fez aquilo? Se fosse qualquer um de nós, faria a mesma coisa. Infelizmente. Então, por ele ter pecado, todos se tornaram pecadores. Romanos diz isso, que através de Adão, todos se tornam pecadores. E em Adão, todos morrem. Mas agora, quando a gente vem do segundo nascimento, porque o primeiro nascimento, a gente sai da barriga da mãe, de um ventre de carne. E como o primeiro nascimento é um nascimento natural, essa é a descendência de Adão. Mas a Bíblia fala de um segundo nascimento. E esse segundo nascimento é o nascimento espiritual, que Jesus falou para Nicodemos, que é nascido da água e do Espírito. Uma pessoa, quando ela nasce de novo, é quando ela crê em Cristo. E quando ela crê em Cristo, ela se torna uma nova criatura. Ela nasce de novo. Se em Adão ela era pecadora, agora em Cristo ela se torna justificada. Agora Deus olha para ela não apenas como um pecador que será condenado, mas quando ela crê em Cristo e nasce de novo, Deus olha para essa pessoa através do sangue de Jesus que justificou ela. E agora ela não está mais naquele estado de condenação. Deu para entender isso, sim ou não? Mas a gente percebe que o cristão, ele ainda peca, mas ele deixa de estar em pecado, porque isso também é um pouco complexo, mas eu creio que os irmãos vão entender, porque tem o fato da pessoa cometer um pecado, mas tem também o fato da pessoa estar em pecado. Qual é a diferença? A pessoa cometer pecado é a pessoa que peca, mas ela se arrepende, ela confessa e deixa. A Bíblia diz que aquele que encobre, esconde o pecado, ela não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A Bíblia diz isso. Então, aquele que é nascido de Deus, peca uma vez, peca outra vez, não a mesma coisa, mas comete pecados diferentes. Isso mostra que ele não vive em pecado, porque ele se arrependeu daquilo, ele não quer mais cometer aquilo. Mas agora, quando uma pessoa vive em pecado, ela faz aquela mesma coisa e ela não se importa. Os irmãos entendem a diferença, sim ou não? Quando a pessoa não se importa e o pecado está na agenda dela, é porque ela vive em pecado, então ela continua no estado de pecado. Mas agora, quando a pessoa peca, se arrepende, chora, clama a Cristo e crê que o sacrifício de Jesus e o sangue dele ainda é eficaz para purificar ela de todo pecado, então ela é perdoada. E ela não é mais escrava do pecado, diferente do outro, que quando está em pecado, ele ainda está escravo, porque ele não se importa. É como se ele estivesse em coma. O cristão, quando ele peca, ele se sente mal, ele se sente triste. É o que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz:
veio sobre vós uma tristeza, mas essa tristeza não é para a morte, essa tristeza é para a salvação, porque tinha pecado naquela igreja e as pessoas estavam arrependidas. Então Paulo disse que aquela tristeza era uma tristeza para a salvação, porque ninguém se arrepende alegre. As pessoas, quando se arrependem, elas estão tristes por algo errado que elas fizeram. Mas agora, quando a pessoa ela está em pecado e vive em pecado, ela não se entristece, ela está em coma, porque mostra que ela ainda está morta, como se ela estivesse adormecida. Ela não sente diferença nenhuma. Os irmãos entenderam isso, sim ou não? Ela nem se importa com aquilo, sendo que o outro quase rasga o coração e se importa muito. Nem que fosse numa palavra mais agressiva, já faz toda a diferença. Nem que seja uma mentira para ele, já faz toda a diferença, e ele se arrepende diante de Deus. Deu para entender até aqui? Levanta a mão quem entendeu. Pode levantar a mão quem entendeu? Amém. Vamos adiante então. O terceiro tópico é obra de Deus. Pode repetir comigo? Obra de Deus. Mais uma vez, obra de Deus. Então, Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí no versículo 4 Jesus diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Quem é que enviou Jesus? Foi Deus Pai. Então, o mesmo Deus que iria manifestar as suas obras na vida do cego, era o mesmo Deus ao qual Jesus disse que era necessário que façamos as obras dele. Então a gente vê aqui que primeiro Deus, ele opera a sua obra em nós, para que depois a gente possa fazer a obra de Deus. Primeiro é um trabalho interno de Deus em nossas vidas. Ele trabalha na nossa vida, para que depois ele possa agir e trabalhar através de nós, e aí a gente faz a obra de Deus. Se a gente for só fazer a obra de Deus direto, sem Deus trabalhar em nós, isso é um grande perigo. É um grande perigo. Esses dias eu postei uma frase, e até o irmão depois começou a me questionar: mas como assim? Não entendi isso daqui, e falou umas outras coisas, claro, não sendo agressivo, mas me questionou em algumas coisas, porque na frase dizia assim, ó: conhecido de Deus não é aquele que faz a obra de Deus, mas é aquele em quem Deus pode fazer a sua obra. Ou seja, aquele que é conhecido de Deus não é só aquele que prega, que evangeliza, que canta, mas conhecido de Deus é aquele ao qual Deus não encontra empecilho para que o próprio Deus possa trabalhar na vida dele. Por quê? Porque ele tem o coração aberto, rendido. Deus diz para ele não, ele entende que aquilo é não, e ele não avança. Deus diz sim, vai, ele vai. Deus mostra para ele que ele está errado, ele não diz para Deus, não concordo com isso. Não, ele sabe que ele está errado, porque ele sabe que Deus nunca está errado na sua palavra. Então ele procura viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu e determinou. Então Deus pode trabalhar livremente na vida dele. A gente vê que em Jeremias a Bíblia diz que a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. Penha é uma rocha, é uma pedra sólida, firme, maciça. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. Imagina a batida que tem que dar nessa pedra para esfarelar essa pedra. É muito forte. E eu tenho visto que a pregação do Evangelho é mais ou menos como uma martelada também. Quanto mais forte a gente der a martelada, mais o prego entra. Sim ou não? Mais fundo o prego entra. E muitas vezes, quanto mais direta e forte for a pregação, mais poderosa for a pregação, mais fundo ela atinge o nosso coração. Porque se uma pessoa não aceita as coisas mais fortes da palavra, ela também não vai aceitar as mais fracas. Se ela não aceitar as coisas mais profundas, ela também não vai aceitar as mais rasas. Se ela não se entregar, se ela não se subjugar às coisas mais firmes que Deus disser para ela, ela também não vai aceitar as melhores coisas ou as coisas mais fáceis ou mais fracas que Deus pode dizer acerca dela.
E a gente vê que Jesus, quando ele estava ministrando uma mensagem, ele diz assim, ó: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. A maioria das pessoas se escandalizou, achando que Jesus estava falando de canibalismo, mas não era nada disso. Jesus estava ali já predizendo a Santa Ceia, mas ninguém entendeu nada. E nem os discípulos de Jesus entenderam, eles não entenderam nada na hora. Mas a Bíblia diz que tinha uma multidão ali que seguia Jesus, e eles eram discípulos. Mas a Bíblia diz que eles disseram bem assim, ó: duro é esse discurso, quem poderá suportá-lo? E as pessoas começaram a virar as costas e ir embora. E aí os discípulos olharam para Jesus, e Jesus disse para os discípulos: vão vocês também. A gente vê que Jesus, ele não se importava em igreja cheia, igreja prédio cheia. O que ele queria era pessoas cheias de Deus. Porque para Deus sempre vai valer muito mais a qualidade do que a quantidade. Não adianta um monte de gente vazia de Deus. É muito melhor poucas que sejam cheias de Deus. Então, quando Jesus disse isso, os discípulos, os apóstolos olharam para ele e disseram assim: para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Mesmo sem entender, eles não arredaram o pé. Tem pregações que não são todas as pessoas que vão entender todas as partes dela. Muitas vezes, Deus oculta uma parte da mensagem para alguém, mas para outras é muito claro aquilo. Mas é a mesma mensagem para todos. Então, quando Deus tem liberdade para trabalhar em nossas vidas, vem aquela martelada da nossa conversão, que é forte. Em algum momento, o Evangelho ele vai nos confrontar. A gente pode ser encorajado, que é uma bênção, isso é bíblico. A gente pode ser consolado, que é uma bênção, que é bíblico também. Mas em algum momento, a palavra de Deus, ela vai tocar no nosso calo, ela vai tocar na nossa ferida, ela vai nos repreender, ela vai nos corrigir. E é nesse momento que vai se manifestar se nós realmente somos nascidos de novo. Porque se a gente não for nascido de novo, a gente vai rejeitar, a gente vai bater o pé e a gente vai ser rebelde. Mas agora, se a gente é nascido de novo, a gente vai se quebrantar, a gente vai dizer: Deus, eu estou errado, me ajuda a melhorar nessa área, isso daí está errado, está complicado, eu estou me complicando, eu estou preso nisso, me ajuda a vencer isso. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Sim. Então vem aquela martelada forte na conversão, que a gente se quebranta, que o nosso coração é quebrantado e se esfarela, mas depois que a penha ela é esmiuçada, com o passar do tempo, Deus precisa, com o mesmo martelo e com a mesma rocha, Ele precisa esculpir o nosso caráter. Ele precisa ir trabalhando o nosso caráter. E isso se chama santificação. Jesus fez uma oração ao Pai dizendo: Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, Deus vai esculpindo o nosso caráter, Ele vai trabalhando na nossa vida. E à medida que a gente se deixa ser transformado por Cristo, é Deus que está trabalhando na nossa vida. Que é como está escrito em Filipenses: aquele que começou a boa obra há de completá-la, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a gente precisa dar liberdade para Deus trabalhar na nossa vida. A gente precisa dar liberdade para a palavra nos transformar de glória em glória, conforme a imagem de Deus. Aleluia. Como está escrito na palavra do Senhor. A gente precisa se deixar ser transformado por essa palavra. Jesus disse para a mulher que se ela bebesse da água que Ele tinha para dar, ia jorrar de dentro dela fontes de água viva. E se ia jorrar de dentro, a primeira coisa, a água ia purificar ela por dentro. E a palavra precisa trabalhar na nossa vida e tirar toda a impureza do nosso coração: maledicência, inveja, porfia, contenda, discórdia, ira, falta de paciência. Isso tudo precisa sair. E isso sai quando a gente lê a palavra de Deus. Quando a gente vai lendo, Deus vai trabalhando na nossa vida. Dê liberdade para Deus trabalhar na tua vida. Dê liberdade. Jesus disse que não nos deixaria órfãos.
ele disse que rogaria ao Pai para que o Pai enviasse o Consolador, e esse era o Espírito Santo. E ele disse que quando o Espírito Santo viesse, iria nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então deixe o Espírito Santo te convencer. Às vezes a gente faz alguma coisa errada e a gente pensa, isso daí está errado. Não, isso daí é o diabo. Não é o diabo que está te acusando, é o Espírito Santo que está te convencendo. Quando o diabo te acusa, tu fica triste e tu te afasta de Deus. Mas agora, quando é o Espírito Santo que te convence, ele te mostra que tu está errado, mas ele também mostra que só em Deus tu encontra misericórdia. Deus seria a fonte de condenação, mas ele também é a fonte de misericórdia, de redenção. Ou seja, só Deus pode nos livrar do próprio Deus. Tem uns bombeiros que eles trabalham na área florestal, e muitas vezes está pegando fogo na floresta, e o que eles fazem? Eles começam a cortar árvores e eles queimam, eles fazem como se fosse uma linha de várias árvores, e eles começam a queimar aquelas árvores. Ou seja, eles combatem fogo com fogo. Então a gente vê, isso eu estou usando como uma metáfora, como uma alegoria, para a gente ver que só Deus pode nos livrar de Deus. É só a misericórdia de Deus que pode nos livrar da ira e da justiça de Deus. Então, se tu vê que alguma coisa está errado, não fuja de Deus. Não pense assim, eu estou errado, eu não posso ir mais na casa de Deus, eu estou em pecado. Independente do lugar que tu for na face da terra, vai continuar no mesmo estado. Mas agora, se tu for até Deus, tu chega numa fonte de misericórdia eterna. Tem um salmo que diz, porque a tua misericórdia dura para sempre, porque a tua misericórdia dura para sempre, porque a tua misericórdia dura para sempre, porque a tua misericórdia dura para sempre. Todos os versos falam isso, porque a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Deus vivo. Deus poderoso. Não fuja de Deus, deixe Deus fazer a obra na tua vida. Aleluia. E depois que a gente deixa Deus trabalhar na nossa vida, que Ele trabalha o nosso caráter, e a gente se deixa ser transformado por Ele, aí Ele pode fazer a obra através de nós. Porque se não fosse assim, seria muito terrível. A Bíblia mostra que Jesus, Ele diz que naquele dia, que é o dia do juízo, Ele diz que muitos dirão assim, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós expulsamos demônios em Teu nome, nós curamos em Teu nome. E a Bíblia diz que o próprio Cristo dirá, apartai-vos, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, e esses serão condenados eternamente. Ou seja, eles faziam a obra de Deus, porque profetizar é a obra de Deus. A cura como milagre também é a obra de Deus, expulsar demônios também é a obra de Deus. A gente vê que Jesus fazia isso e os apóstolos também. Só que aqueles homens estavam fazendo a obra de Deus sem deixar Deus fazer a obra neles. E isso é muito perigoso. Quando a gente cura outros estando enfermo, quando a gente salva outros estando perdido, quando a gente liberta outros estando preso, a gente está fazendo a obra de Deus sem ser aprovado por Deus. E Jesus disse que muitos, não eram poucos, mas Jesus disse que muitos, isso aconteceria com muitos, porque Ele disse, muitos me dirão naquele dia, profetizamos em Teu nome. Então, muitos, infelizmente, vão fazer a obra de Deus sem deixar Deus fazer a obra na sua vida. Para Deus o caráter vale infinitamente mais do que o dom, porque o dom vem de Deus. A Bíblia diz em Tiago, não se enganem, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ser usado por Deus, até uma mula foi usada no Antigo Testamento para repreender um profeta. A Bíblia fala no Novo Testamento que quando Jesus entra numa cidade, até as crianças de colo começam a cantar, as pessoas começam a jogar folhas de palmeira no chão e começam a dizer Hosana nas alturas, que seria um cântico proferido para o Messias. E aí os fariseus, os religiosos disseram para Jesus, tu não vai repreender eles,
por estarem cantando isso, Jesus disse: se eles ficarem calados, as pedras clamarão. Ou seja, Deus pode fazer até pedras cantar. A gente vê em Êxodo que Deus usou piolho, usou rã, usou mosca. Deus usa qualquer coisa. Então ser usado por Deus não é uma grande coisa. Mas agora deixar Deus trabalhar na nossa vida, isso é uma grande obra. E quando a gente deixa Deus trabalhar na nossa vida e a gente começa a fazer a obra do Senhor, isso é algo extraordinário. Uma vez uns homens perguntaram para Jesus: como é que nós podemos fazer a obra de Deus? E Jesus disse: fazer a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Ou seja, crer no próprio Cristo. Crer em Cristo já é obra de Deus. E a gente sabe que quando uma pessoa crê em Cristo, e se essa fé for verdadeira, as obras elas serão naturais, serão frutos. Não é nada forçado, porque a fé sem obras é morta. Mas quando a gente pratica a boa obra, isso é fruto de um novo caráter que a gente passa a ter depois que nós somos transformados pela palavra. Deu para entender até aqui? Amém? Vamos para o quarto ponto, e o quarto ponto é renovação. A gente viu ali que Jesus disse que ele tinha nascido cego, aquele homem, para que nele se manifestassem as obras de Deus. Então era através daquela parte ruim da vida dele que Deus iria trabalhar e Deus iria se manifestar, para que quando as pessoas olhassem para a vida daquele homem, ele curado, as pessoas vissem que Jesus tinha feito aquilo. É que nem o gadareno, quando Jesus chegou em Gadara, e aquele homem, ele muitas vezes era acorrentado, prendiam ele com correntes e ele andava pelos sepulcros, ninguém conseguia segurar aquele homem, porque a Bíblia diz que haviam legiões de demônio na vida daquele homem. Mas quando Jesus liberta ele, e depois aqueles demônios vão todos para os porcos, e os porcos se lançam nas águas, a gente vê que os homens daquela cidade, eles expulsam Jesus, dizem para Jesus: não fica aqui, pode ir embora. Eles escolheram os porcos e mandaram embora o Cordeiro de Deus. Eles escolheram o pecado e mandaram embora quem podia perdoá-los. Uma loucura. E aquele homem disse para Jesus, que tinha sido liberto: Senhor, deixa eu te seguir. Jesus disse para ele: tu quer me seguir? Então vai para casa. Isso parece controverso, né? A Bíblia diz que aquele que chega em Cristo, né, chega em Jesus, nenhum deles será lançado fora. Mas quando Jesus disse para ele: vai para casa, Jesus não estava lançando ele fora. É porque quando aquele homem andasse na cidade, um homem ao qual as pessoas temiam, tentavam prender ele com correntes, e aquele homem andasse com a sua família, de mão dada com a esposa, sorrindo com os filhos na cidade, as pessoas iam olhar para ele e iam dizer: isso daí foi Jesus que fez. Jesus nunca mais voltou aqui, mas foi Jesus que fez isso na vida dele. Então a nossa vida precisa ser um palco da obra de Deus, onde as pessoas olham para a nossa vida e veem que Deus ali está trabalhando. A Bíblia mostra que Jesus, ele cospe no chão, e ele pega daquele barro, daquele lodo, e ele coloca nos olhos daquele homem que era cego. Qualquer um que lê isso poderia, de uma forma racional, pensaria: isso é uma loucura. O homem já é cego, ainda vai botar barro no olho dele. E a gente vê que quando Deus ele formou o homem do pó da terra, a gente entende que até quando um escultor vai fazer uma escultura na praia, na areia, muitas vezes ele não utiliza só areia. Para aderir melhor, ele utiliza um pouco de água. Então, quando Deus forma o homem do pó da terra, creio que essa terra não era totalmente seca, senão iria esfarelar e não assumiria uma forma. Tinha pelo menos um pouco de água para aderir e ter uma forma. Então Deus utilizou o barro para fazer o homem, formar o corpo do homem. E a gente vê isso claramente também em Jeremias capítulo 18, que quando Jeremias desce na casa do oleiro, ele vê o oleiro fazendo um vaso, e o vaso se quebrou na mão do oleiro. E ele pegou aquele vaso que tinha se quebrado, e do mesmo barro ele fez um novo vaso.
E Deus disse para Jeremias: esse vaso representa Israel, que precisa se quebrantar, precisa se arrepender. Eu vou fazer do meu povo um novo povo. E quando a gente se arrepende, a gente nasce de novo, a gente se torna novos vasos. Há uma renovação. Tudo é feito novo na nossa vida. Quando Jesus coloca barro nos olhos daquele homem, é como se Jesus estivesse refazendo os olhos daquele homem. Deu para entender isso, sim ou não? A gente vê na vida do filho pródigo, quando ele chega no pior estágio, a Bíblia mostra que ele queria comer a comida dos porcos. Ele está lá no meio dos porcos, os porcos ficam na lama. Lá está o filho pródigo no meio da lama. E é no meio da lama, no meio do barro, que o vaso é refeito. Que nós podemos ser feitos novamente, que nós somos renovados em Deus, renovados por Deus. E essa renovação precisa acontecer, porque a gente vê que aquele homem, depois que Jesus colocou o barro nos olhos dele, ele iria poder enxergar. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 4, que o Deus desse século, o Deus com D minúsculo, que não é o nosso Deus, mas esse Deus com D minúsculo é o diabo, ele cega o entendimento das pessoas. Aqui os olhos representam conhecimento. E a gente vê que o inimigo, ele cega o entendimento das pessoas para que elas não consigam ver a luz do Evangelho, não consigam receber o Evangelho. E quando Jesus se manifesta, ele lê a primeira vez a palavra de Deus de forma pública, ele lê em Isaías, ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, pois me ungiu a pregar as boas novas aos quebrantados de coração, dar visão aos cegos e libertar os cativos. Então Jesus se manifestou para tirar a cegueira espiritual de todos nós. Só Cristo pode abrir os nossos olhos para que a gente possa entender, para que a gente possa conhecer a palavra de Deus. Todos entenderam até aqui? Amém. Última parte, aqui eu finalizo. A última parte é enviado. Pode repetir comigo? Enviado. Mais uma vez? Enviado. Jesus disse que ele tinha que se lavar no tanque de Siloé, e Siloé significa enviado. O nome do tanque onde ele ia lavar os olhos significa enviado. E a gente vê que versículos antes, Jesus falou: façamos as obras daquele que me enviou. Então a gente vê que o enviado de Deus é Jesus. Deu para entender isso, sim ou não? O enviado de Deus é Jesus. O enviado de Deus para tirar a cegueira da humanidade é Jesus. Eu vou usar aqui um exemplo que eu creio que todos vão entender. Não é fábulas, não é uma loucura que eu vou falar agora para ti. Quem aqui conhece o Homem-Aranha? Levanta a mão. Quem já viu um desenho ou um filme do Homem-Aranha? Levanta a mão. Ou já ouviu falar? Quem criou o Homem-Aranha foi o Stan Lee. E esse homem já morreu no ano passado ou no ano retrasado. Acho que no ano retrasado. E era um homem muito criativo, ele criou vários personagens da Marvel, e um deles é o Homem-Aranha. E muitas vezes nos filmes da Marvel, em algumas cenas, na maioria dos filmes, em uma cena muito rápida, aparece o Stan Lee. Tem uma cena de que o filme começa com um velhinho num carro, e ele começa a rir, e ele dá um grito no carro, assim, dando gargalhada. E aquele velhinho é uma cena muito rápida. E aquele velhinho é o Stan Lee. Imagina que o criador dos personagens, o criador dos heróis, o criador e o autor dos personagens e daqueles filmes, ele aparece dentro do filme. Tem outros filmes também que em trechos muito rápidos, em cenas muito rápidas, o próprio criador da obra, ele aparece dentro do filme. Entenderam até aqui, sim ou não? Sim. E quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê num filme chamado Realidade, a vida, a realidade de toda a humanidade, a gente vê que numa pequena cena de 33 anos, numa cena de cerca de 33 anos, o autor da vida, o autor e consumador da nossa fé, o Criador, ele não apenas está
assistindo o filme de um alto e sublime trono, mas ele faz parte da criação, ele entra no filme, ele entra na história, ele se torna um personagem da história, ele se torna, o Criador se torna criatura. Isso aconteceu em Jesus Cristo. Ele não era qualquer um, ele era Deus, ele não era só um profeta, ele não era só um mestre sábio, ele não era só um exemplo a ser seguido, ele era Deus, ele era um enviado de Deus, mas ele não era um enviado como um apóstolo, ele não era um enviado como nós somos, porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós fomos enviados, mas nós fomos enviados da terra para a terra, mas agora Cristo, ele foi enviado do céu para a terra, ele é o enviado de Deus. Só ele pode abrir os teus olhos, só ele pode te salvar, só ele pode te tirar da escuridão. Ele é a luz do mundo. Só ele pode te salvar, só ele pode mudar a tua eternidade, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se coloque de pé, em nome de Jesus.